Fala, minha galera linda de Deus. Estamos aqui iniciando mais um Vai na Fé Podcast. E eu sou o Alex Leco. E aí, galera, aqui quem fala é o Tony. E sejam bem-vindos para mais uma edição do Vai na Fé Podcast. E estamos aqui com o nosso ilustre convidado de hoje, o nosso querido PR, pastor Edvan Pereira. E aí, PR? E aí, galera, tudo bem aí? Graças e paz a todos, que Deus abençoe aí. Estamos aqui, né, junto com vocês para poder participar desse como é? Podcast. Podcast. Isso aí, tem que familiarizar com essas questões aí, mas estamos aqui firme e forte. Então, galera, antes de começar, já pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, deixar o seu comentário para as próximas edições do Vai na Fé Podcast e também seguir a nossa página lá no Instagram, @Vai na Fé Podcast. Lembrando que lá no Instagram é onde a gente coloca quem são os nossos convidados e deixa lá a parte de perguntas abertas, né? Hoje aqui a gente tem bastante perguntas aqui pro pastor. Inclusive, bem lembrado, a gente já falou muito dele aqui, ele é o nosso pastor daqui da nossa comunidade. Então, hoje vai ser a Vero. Então, pra gente começar, nosso pastor, a gente queria o seguinte, já começar perguntando como foi a questão do início da sua caminhada cristã, o que foi que te levou, quem foi que te levou, Houve o que foi alguma que te guiou para influência? esse caminho? A minha experiência, se foi uma experiência bastante, eu vou te dizer, uma intimidade com Deus. Nas minhas andanças, né, por essa cidade do Salvador, ocorria alguns momentos da minha vida quando a gente retornava para casa que a gente sentia muito arrependimento, não por questões de coisas que aos nossos olhos humanos, mas de Deus qualquer coisa, porque a gente entende que achar que porque não fuma não bebe e tal, mas havia um grande vazio dentro de mim. Em algumas noitadas que eu voltava sozinho para minha residência, minha casa, eu me arrependi, chorava muito. Então havia uma conversão própria, uma experiência já com o Espírito Santo de Deus, um relacionamento. Então havia um vazio que na verdade havia dentro do meu coração, e aquilo ali eu me arrependia. O que é que eu estava fazendo, porque eu estava, né? E parecia aos nossos olhos tudo muito legal, bacana, mas na verdade faltava, né? O grande amor do Pai nas nossas vidas. Você vê que essa questão do vazio, a gente até comentou com o Ney aqui, ele falou que era a mesma coisa. É um sentimento que a gente faz, naquele momento é divertido e tudo, mas quando você para analisar, você fala, poxa, tá faltando alguma coisa, não tá legal. E aí, justamente esse arrependimento, eu acho que já é o Espírito Santo tratando a gente de uma forma, mesmo a gente estando longe, nem pensando nele, sim, ele já tá, né, tentando nos moldar ali, fazer com que a gente se arrependa, mesmo sem conhecer, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa que... É como se a gente soubesse que a gente não se encaixa ali, sabe? Que tem algo estranho, sabe? E foi o que a gente tava falando com o Ney. Eu não sei, com que idade o senhor se converteu? 21 anos. Então basicamente esse período, né? É um período... E a gente se questiona muito como pessoa sobre o que a gente está fazendo, sobre como a gente vai ser no futuro, como vamos ser homens e mulheres de Deus e vice-versa. Então é basicamente isso, mano. Então a sua caminhada cristã deu basicamente na questão... Então ninguém o apresentou, na verdade, né? Eu acho que eu tive uma experiência formidável. Ele se apresentou. Se apresentou para mim, e essa apresentação dele foi maravilhosa para minha vida, porque às vezes também eu ficava lá na Igreja Batista do Salvador e eu profetizava junto com meus amigos e falava, um dia eu vou estar aí, né? E eu tive uma caminhada religiosa também, né? Os meus pais, ele me ensinou também, mas só que eu entendi que faltava muito mais do que uma religião. Tô entendendo. Né? Era um encontro com o Pai. E eu acho que também o que os meus pais ensinou me levou também a minha conduta, e eu louvo a Deus por isso tudo, mas eu tive uma relação com Deus, que é o que Deus quer de cada um de nós, é um relacionamento. É muito mais do que aquilo que a gente pensa. Então, eu chorava muito, então foi algo tremendo, né? E a gente já estava sendo trabalhado por Deus.
e as noites não, nunca, acho que todos passam por isso. Eu não sei se alguém aí também, né, já passou, está passando por isso, está à procura, né, desse encontro por algo, e a gente cria expectativa em algo que não vai gerar. Exatamente. Nosso vazio é do tamanho de Deus, eu gosto sempre de falar isso. É exatamente o tamanho, não tem nem como a pessoa... E o nosso intuito é justamente isso, porque assim, a gente sabe que, né, nesse tempo que a gente está, tem muita gente que se encontra assim e fica meio que perdido. E acaba, às vezes, tirando a própria vida, alguma coisa desse tipo, por ter um vazio muito grande dentro de si e não consegue encontrar, né? Eu não estou falando especificamente de uma depressão, porque a gente sabe que tem algumas coisas que vai até além, né? A gente sabe que Deus pode curar e tudo, mas tem gente que só está com aquele vazio e vai se afundando em várias outras coisas, tentando achar o que é que tá faltando. Então a gente já tá aqui, ó. Já é o segundo episódio que a gente fala da mesma coisa. Ou tem gente, por exemplo, no caso do nosso PR, ele foi para Cristo. Tem gente que preenche esse vazio com mais vazio, tipo, Exato. tá faltando, vou para uma festa. Tá faltando mais amigos, tá faltando mais eu sair de casa, tá faltando mais, correto, sabe? Então e o vazio se torna maior. Aí é que se cai, um poço sem fim. A gente termina caindo em mais erros. Em erros, chamando os erros. Uma das coisas que eu tenho, na verdade, eu tenho até amigos que vivem, né, nessa parada, que eles, assim, se perdeu e eu acho que ele fica tentando se encontrar em mulher, por exemplo. Aí tem um relacionamento aqui, 2 dias, 3 dias ali, 3 dias ali, 3 dias ali. Nunca fica fixo com ninguém. E você vê que a pessoa não fica bem, momento algum. É só aquele momento, não sei o que, mas depois tá tipo, poxa, tá bom. E quando tá sozinho, não fica tranquilo, entendeu? Fica procurando preencher com a presença de uma mulher, por exemplo, ou várias mulheres. É uma coisa que eu queria perguntar ao senhor, que o senhor já falou muitas vezes, das pessoas, a influência de líderes e de pessoas no início da sua caminhada. Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu tive muita influência do Alex, do senhor, do Ney, que esteve aqui. E o senhor, a quem o senhor atribui o início, sabe, ali a caminhada? Quem foi as pessoas que te impulsionaram a continuar na fé? Eu acho que eu tive um privilégio muito grande de ter pessoas que realmente me colocaram dentro de casa. E isso é crucial, o discipulado, o cuidar, o tratar. Assim como a gente tem amigo, como a gente falou, que a gente tem um amigo de sair, o amigo de beber, o amigo de farra. Quando a gente está em Deus, a gente tem que ter essas pessoas que são amigos de Deus e que realmente vai te levar. E pessoas cruciais que é o Elifael, o seu irmão, e alguns amigos meus também que já estavam na caminhada. Então a gente caminhava em um único propósito, né? E a gente procurava estar sempre envolvido naquilo que era de Deus, sempre em oração. Eu acho que isso fez a gente crescer, amadurecer e entender de uma forma maior a questão ministerial que Deus nos conduziu. Então, eu dou essa credibilidade ao Elifael, eu não posso deixar, né? E outras pessoas que depois no caminhada, aí veio o pastor Jorge, o pastor Paulo, pessoas que veio para incrementar mais, que entenderam, e eu também aceitei. Porque também você tem que aceitar. Você pastor tem que Jorge até hoje, né? Ainda é um braço, não tem como, né? É uma pessoa assim que é uma referência, né? Que me impulsionou, que sempre esteve e está ao nosso lado. Então, são pessoas que realmente nos impulsionaram para a caminhada, o discipulado, estar junto realmente em todos os momentos. Então, isso é crucial na vida de uma pessoa que está caminhando na vida cristã. Essas pessoas aí foram maravilhosas, foram momentos lindos. Me lembro que a gente ia para a ilha e a gente saía final de semana, ia orar, ficava orando, e ficava no mistério, aquela coisa toda, aqueles rangos que era pouquinho e multiplicava. Meu Deus, era coisa maravilhosa. A gente saía também com o intuito de falar do amor de Deus. Então, a gente se envolvia nesses projetos aí, sempre missionários, sempre já estava em nossos corações de se envolver com as coisas de Deus. Então a gente se doou mesmo no início da caminhada até hoje, né? Com essa ênfase, trazendo esse entendimento que é da palavra do Senhor para nossas vidas. Pegando esse gancho aí de missionários, incrivelmente o nosso roteiro bateu certinho com a nossa conversa aqui.
Aí eu queria saber também, assim, por exemplo, quando o senhor começou a se aplicar, né, nessa questão mais de missões, que o senhor é um missionário e a gente sabe disso. Por onde o senhor já passou? Né, os lugares, as igrejas, né? Quais as igrejas que o senhor ajudou a fundar, alguma coisa assim, entendeu? Nossa caminhada inicial, missionária, foi quando a gente entendeu de Deus, foi algo muito particular, isso tem que ser muito seriamente tomada a decisão em Deus, para que a gente não queira culpar Deus, queira depois se frustrar. Foi quando a gente entendeu que era para trancar, né, a questão do curso de economia, que eu gosto muito de falar isso, e entramos no curso de teologia, e aí começamos a caminhar para Alto de Coutos, não sei se vocês conhecem. Era um bairro lá muito... Eu me lembro que era um pedaço de laje e outro sem laje, a gente tomava choque, mas estava lá glorificando a Deus, era chuva. E naquela época tinha uma pessoa que já tinha algo que era parecido para a gente horrenda, que era a pessoa que tinha AIDS, né? Naquela época a gente tinha um cuidado com essa pessoa. Imagina, há 10 anos atrás, Mais 20, 10 peraí, anos, 21 anos. Isso era o... Então, a gente começou a caminhar ali pro Alto de Coutos e eu me lembro que eu saía do seminário, assim que terminava eu ia para Alto de Coutos. Era bacana demais e os irmãos também já estavam lá, a gente passava o dia lá. Tinha uma irmã que até hoje eu me lembro, Lilda. Rapaz, a gente entrava naqueles campos lá e era um lugar já, né, bem, bem bacana. E a gente começou a falar do amor de Deus e aí, a partir daí, fomos para Jardim Santo Inácio, passamos por lá, né, fizemos missão. No caso lá, Ebenezer. Ebenezer, no caso na Ebenezer, junto com o pastor Jorge, né, o pastor Jorge nos chamou para estar auxiliando, e aí fizemos um trabalho aí, e aí depois fomos caminhando lá para Monte Gordo, que foi uma experiência também fora do normal, a experiência também de Santo Inácio eu me lembro que eu vinha sozinho, evangelizava sozinho, estava em casa sozinho, né? Tinha aquele comprometimento às tardes, algumas tardes eu me dedicava a estar evangelizando, a estar discipulando com algumas pessoas, então era muito bacana. E no final a gente foi lá para Monte Gordo, né? E em Monte Gordo lá a gente chegou aonde o pastor Lázaro está hoje. E até hoje, né? Até hoje o pastor tá lá. Igreja Batista da Família, se não me engano, né? Isso, tá lá perseverando, o pastor Lázaro lá. Um abraço aí pro pastor Lázaro. E, enfim, a gente chegando lá, também foi um trabalho que foi do zero, né? Esse trabalho foi pego do zero e a gente fez um trabalho muito... foi árduo, que eu me lembro até hoje que eu falava, ó, daqui onde eu trazia ali, quando todo mundo vai lá para casa dos nossos irmãos lá, e aí eu disse, ó, eu trazia material daqui, ó, de carro de mão. E uma enfim. Distância. Então eu eu disse, você já viu onde é? Lá daquela parte lá, a gente trazia material dali. Então, foi um trabalho lindo, cuidando de pessoas com uma idade bastante avançada, porque tinha, né? Eu me lembro da irmã, a Gilda e a uma vez a gente esteve lá e o senhor foi na casa de uma irmã lá para Isso, Gilda e a senhora que todo mundo chama de mãezinha, né? Ela era, aí tinha Carlos hoje está lá onde a gente foi, Jiboia. Discípulo, que hoje é pastor. Discípulo, converteu lá, hoje está cuidando de vidas, hoje é um homem de Deus, cuidando da vida, e a gente passou e hoje estamos aqui, né? Cuidando aqui de vocês, enfim, e é isso aí. E a comunidade Torre Forte também, a gente faz missões, a gente missões, tem a identidade, o sangue parece que foi enraizado desde essa época do pastor, que foi trazida pra gente. Exatamente. Então, é uma herança isso Matheus falou pouco hoje, mas ele tá ali também, gente. A gente nem apresentou o nosso querido Matheus. É porque ele tá, hoje ele tá modificado ali, tá todo... eu entendo. Já que vocês tocaram no meu nome, eu gostaria de perguntar ao nosso pastor, né? Nesse tempo de caminhada, né? Nós ouvimos aqui, né, que o senhor já passou por vários lugares, vários momentos, né? Uns com muitas dificuldades, outras talvez com não tantas.
Mas o senhor, nesse período, já duvidou do seu chamado em algum momento? Sim, sim, sempre vai vir em nossos corações a dúvida da certeza se é aquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas só que as evidências e o próprio Deus, ele vai testificando, né, através da consolidação das pessoas e da transformação. É isso que vai te levando a entender que o projeto, mas sempre um momento em sua vida, em tudo que a gente fizer, vai haver uma dúvida do que realmente Deus quer para a sua vida, se é aquilo mesmo. Então vai bater essa noia na nossa mente, principalmente nos tempos ruins. Né? Se você está fazendo a coisa certa, se você está no caminho certo, se você está na direção de Deus. Então, as adversidades e as lutas, ela termina te empurrando para essa dúvida, né? E o que vai te embasar é o que você deixa solidificado e de semente. É isso que vai te embasar e Deus vai testificando isso. Então já chegou sim, Mateus, essas dúvidas, e essas dúvidas elas chegam sim para poder a gente ter mais convicção. E quando essas dúvidas chegam, Deus ele testifica e ele autentica o chamado, mais ainda quando você duvida. Então acontece. Eu me lembrei de um pastor, teve um entrevistador que perguntou a ele se ele já tinha alguma vez a vontade de desistir. Ele falou, rapaz, era assim, ó. Meu primeiro ano, eu sentia tipo uma vez no mês. No segundo ano, eu sentia 2 vezes no mês. No terceiro ano, aí foi aumentando. Hoje eu sinto todo dia. Mas é tão forte o que acontece com a minha vida e Deus que eu não consigo abrir mão. Entendeu? Então a gente vê que, na verdade, assim, tem um sofrimento muito profundo, tem. Sim. Né? Porque, assim, eu não sou pastor, mas se eu ver uma pessoa que eu amo, que eu cuidei e tal, e tá ali sofrendo, eu sinto. Imagine um pastor com 100, 200, 300 ovelhas que são próximas, que no caso do senhor a gente tem lá, já passaram mais de 300 pessoas lá e não foram pessoas tipo, passou. Não, teve proximidade, entendeu? Aí. Não foram pessoas que só te viu de longe. Não, teve o carinho, teve o afeto, né, de tá perto. E aí você passa e vê a pessoa e você fala assim, meu Deus, não acredito que ele tá assim. É assim mesmo. Né? Então, é uma dor que provavelmente se o senhor deve olhar assim e falar, meu Deus, será que eu errei? Eu tive essa sensação muito forte com um dos meninos, uns adolescentes que a gente tomou conta, que infelizmente faleceu em um momento na rua, e eu fiquei pensando assim, poxa, será que eu podia ter feito alguma coisa para que ele não fosse para esse caminho? Sim. E eu fiquei com aquele sentido, eu sofri bastante quando eu soube que ele tinha morrido, e morrido de uma forma assim, tão violenta, né? E eu imagino o coração do pastor sabendo que na verdade, no seu caso, são várias pessoas, não é só uma, né? Então são várias pessoas, isso deve machucar bastante, deve ser difícil. Mas assim, PR, na questão missionária, por exemplo, arde da mesma forma lá do início, arde mais, arde menos, a vontade de pregar da forma que está sendo assim. A impressão que eu tenho é que arde sempre, né? Porque o senhor está sempre, não, vamos fazer isso, vamos fazer missões, vamos levar sopa, vamos sempre tá tentando movimentar todo mundo, e às vezes a gente que fica meio apagado, né? E aí o senhor sempre está tentando nos motivar. Arde isso todos os dias no seu coração? Sim, sim. Eu não vou dizer que todos os dias, porque às vezes a gente não está bem ligado com o Pai, mas há necessidade, a gente sente sim essa vontade de sempre estar indo. Eu acho que a Igreja do Senhor e o Cristo, ele é filantrópico ao mesmo tempo, ele leva o amor. Então, eu me sinto impotente quando, na verdade, a gente não faz algo na questão de missões. O que me faz não arder tanto é pela questão do cuidado daqueles que estão. Então, você termina tendo que ter um equilíbrio. Porque se você for também, você tem uns que não vão, então você tem que ter um cuidado daqueles que não vão estar. Então, termina criando uma questão
meio termo. Você quer ir, se pudesse, ia todo dia, se eu pudesse Mas realmente. também tem aqui para cuidar. Né? Se pudéssemos, a gente estava todo dia, ou quem sabe, não tendo celebrações domingo, sempre celebrando em qualquer lugar, em praças. Eu gosto dessas coisas. Eu acho que isso a gente sai do comodismo, sai da tradição. Eu acho que isso a gente cumpre o papel realmente do evangelho, sabe? E eu acho também muito bacana o momento que a gente celebra junto, da unidade, mas melhor ainda quando a gente expressa isso fazendo missão. Eu acho que é lindo, eu acho que você se preenche, é regozijante, é inexplicável. É viver algo que nos impulsiona, como você colocou, é maior do que a gente. Era algo que eu até queria perguntar ao senhor, se o senhor acha que, por exemplo, hoje eu tenho uma visão de que muitos cristãos, e aí eu me incluo outras pessoas, de que a gente vive um eterno discipulado. Tipo, pessoas que estão há muito tempo na igreja ainda precisam dessa lapidação, desse cuidado e disso tudo. O senhor acha que essa preocupação com aqueles que já deviam estar consolidados, que ainda estão ali naquele momento de fraqueza, você acha que esse cuidado com essas pessoas atrapalham a ida para os novos, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Assim, sim, porque é um processo, é uma engrenagem, né? A engrenagem é que você faça com esses discípulos que já têm um certo período, eles estejam não prontos, que ninguém nunca vai estar pronto, você vai estar sempre no processo. Eles estejam já em um nível que já possam suportar algumas adversidades da vida, suportar algumas situações, para que eles possam conduzir outros novos, porque o reino é dessa forma. Sim. Jesus ensinou dessa forma. Jesus mandou ir de 2 em 2. No início era assim. Então, era assim. Então, esse eterno aprendizado não é muito legal, é porque as pessoas elas terminam se colocando em um casulo de que achar que não pode. E eu quero colocar nisso aí, não sei se colocar alguma coisa, que eu me sentia também dessa forma. Eu me sentia incapaz. Eu sentia que eu não tinha... Me sinto ainda. Não se engane, não. A gente se sente ainda. Mas eu me sentia muito impotente. Havia muita impotência. Então, o pastor Jorge ele também foi crucial nessa coisa. O pastor Paulo também, de incentivar e entender. E tem pessoas que são motivadoras do nosso ministério. E quando essas pessoas te motivam, nós temos que entender que a gente tem que ir. E às vezes é pela voz de Deus através desse profeta. E às vezes a gente tem que acreditar na voz do profeta. A gente tem que entender que o profeta está dando uma visão. E isso é importante. O importante também é ouvir. Eu acho que as pessoas não querem ouvir. O que me levou e me leva é ainda a ouvir, a entender que alguém está falando. Porque se fosse por mim mesmo, eu não estaria hoje onde eu estou. E isso é importante. As pessoas ouvir. Hoje as pessoas não querem ouvir, não querem acreditar. E não querem também suportar. E isso atrapalha muito, muito, porque termina a igreja não alcançando mais vidas, não tratando mais com vida. Não que eu não precise de discipulado, vou precisar sempre ser cuidado, de ser discipulado, porque nós temos que ser discipulados, temos que ser cuidados, somos ovelha também, não é? Apesar do encargo que Deus nos deu, mas somos ovelhas também, somos do mesmo pastoreio, né? Pegando esse gancho, o senhor falou alguma coisa de empreendedorismo. Eu sempre gosto de ressaltar, né, que nosso pastor ele sempre procurou algo para trabalhar que não fosse tipo, que ele não se transformasse em uma espécie de peso para a igreja, né? Porque a ideia que a gente tem hoje quando as pessoas falam de igreja é que o pastor é ladrão. Sim. A ideia é essa. E aí acha que o pastor é sustentado. E aí eu tenho o prazer de dizer que o meu pastor não é sustentado pela igreja. Ou que acham que a função de pastor é algo... é só pastor mesmo, sabe? É qualquer coisa, sabe? E o pastor é um grande exemplo de que ele não se acomodou na função dele,
Porque ele poderia, simplesmente teria completa razão se ficasse, porque não tem problema nenhum. Ótimo. E o senhor fugiu da curva. Fala aí um pouquinho das suas aventuras por aí. Rapaz, é muita, viu? Na verdade, eu poderia estar muito, muito mais longe. Eu creio que também Deus deu alguns freios, eu acho que eu também temi muito. Acho que eu poderia estar muito longe. E às vezes eu temia nessa questão de empreendedorismo, né? Eu sempre também plantei algo em mim. O que o Alex colocou, eu nunca gosto. Ele conhece bem, que ele é mais próximo, né? Algumas pessoas que são mais próximas de ser um peso para a igreja, pelo contrário. Eu quero ser abençoador de todos os âmbitos, e principalmente quando fala da questão financeira. Mas o Lucas também colocou que, realmente, se a gente for analisar o que um pastor faz, ele deveria ser o maior salário da face da terra. Porque o cara é advogado, o cara é psicólogo, o cara é pai, é mãe. Pra gente um coach. Estou falando de um pastor de verdade. É Uber, É tudo que você pensar. Coach, né? Então, ele é sobrecarregado. Ele é advogado. Socorrista. Né? Então, se a gente for analisar, ele deveria estar bem realmente remunerado, porque Faz todas as funções. Porque exerce funções. Porque um médico é bem pago? Porque um advogado tem que ser bem pago? E porque um pastor não? Qual o problema nisso? O psicólogo... Entendeu? Porque eles têm que ter a remuneração. Então, não vejo nada. Mas eu entendi que eu com esse entendimento e não daqueles pastores que vivem 100%, né? Que tem que realmente honrar. Mas eu fui como vocês falaram, eu nunca entendi que eu sempre quis abençoar e quero e gosto de abençoar. Então, a minha aventura foi muitas, foi diversas. Eu digo uma, que até hoje eu comento, vender banana da terra. Banana, essa é a famosa. A banana, eu ir para São Paulo, sabe? Eu já vendi roupa em atacado, eu já fui um dos pioneiros de trazer roupa de São Paulo e vender no atacado enquanto ninguém pensava. Há mais ou menos, vou te dizer, 15 anos atrás, né? 15 anos atrás ninguém voava de avião assim, né? Ninguém ia para São Paulo assim. Então a gente começou nessa questão de roupa porque eu não achava legal eu estar onde eu estava, que era bem comodismo, trabalhar lá no estado, prestando serviço, e entendi que eu sempre tive esse lado de empreendedor e fui seguindo. Eu disse, quero sair desse negócio aqui. E fui saindo e fui empreendendo. Só que eu não dava nunca continuidade. E não dava continuidade por quê? Por causa de mim, não. Por causa do reino. Eu abri a mão sempre pelo reino. Quando eu vejo que estava prejudicando o reino, quando eu vejo que está prejudicando, pode ter certeza que eu vou dar um passo para trás ou dois, não olhar humano, mas no olhar de Deus, não. Então, eu acho que eu poderia estar muito longe, até por falta de imaturidade. Eu não tive maturidade. Eu acho que eu não acreditei muito em mim. Eu botei muitos comércios de amigos, irmãos, primos, pessoas muito para cima. Coloquei muito para cima, mas eu nunca acreditei naquilo que Deus colocou em minha mão. Então, de uns 2 anos para cá, eu tenho acreditado e realmente eu tenho visto Deus fazendo as coisas prosperar. Então, eu acho bacana, velho. Eu acho bacana o pastor empreendedor. Ele sei lá, eu acho muito bacana. Principalmente quando é uma coisa... Porque assim, hoje tem algumas pessoas, não precisa nem ser pastor, mas que empreende voltado para algo cristão, né? Tipo, não, eu vou vender Bíblia, vou vender camisa, vou vender um monte de coisa. O senhor não. É algo completamente fora da igreja, né? Que hoje o senhor trabalha com transportes. Sim. Né? Então não tem nada a ver, não tem nenhum tipo de ligação. Porque o senhor não presta serviço para a igreja. Apesar que quando tem viagem missionária, o senhor pega os carros tudinho e bota lá. Mas é tudo voluntário. Você tira que não tem um peso, né? Não, tá lá meu carro para pegar, para levar. Eu acompanhei a última vez que a gente foi lá para Simões Filho, que o carro ficou ruim, não foi? Teve que... deu uma agonia lá e aí demorou de chegar e tal. E o senhor, sim, super cabeça fina, não, pô, vai dar tudo certo. A gente tira que... Você vê que é desprendido. Né? Não tem esse apego a estar com essa agonia porque é seu, porque não sei o que, não. Você entende que Deus te deu e tá lá. Serviço. Serviço. Eu acho que se a gente tem esse entendimento que tudo que a gente tem é pro reino,
é tudo mais prazeroso. A gente tem que ter zelo pelo aquilo que Deus nos deu. Eu aprendi a ter zelo. Mas a gente tem que ser desprendido, porque Deus, ele sempre vai nos abençoar. Porque é dele. É propósito dele. Então, abençoe. É melhor dar do que receber, é bíblico. Só que nessa hora de dar, a gente é um pouco complicado. É verdade? Na hora que mexe com a mão e na hora que mexe, meu irmão, no bolso, e quando fala de algumas cifras que você poderia calcular, então as pessoas, porque eu poderia aproveitar agora e só aproveitar para mim, sim. Porque mas não, a gente, pelo contrário, eu poderia aproveitar o momento, não, agora é a hora da minha vez. Não, é a vez do reino ainda, sempre vai ser a vez do reino. E essa é a grande importância. E isso é missão. Missão tem que estar em todas as áreas. Verdade. E é importante porque o senhor tem falado sobre isso, sobre essa questão de se doar tanto. Eu queria falar um pouco sobre o ser pastor. Se isso foi um desejo do senhor desde lá do início, quando o senhor se converteu, se veio algo durante um tempo que o senhor viu, não, eu quero, sabe? Se for um desejo, da onde foi que surgiu essa vontade de ser o pastor, de ser o líder, de ser o cabeça? Isso foi um desejo que brotou ou que já existiu há muito tempo? Ou foi gerado, né, no dia a dia? Nunca foi um desejo. Zero. Aí a gente fala aqui de Ney, né? Zero à esquerda, eu acho que eu sempre relutei, né? Mas a questão é que Deus, ele vai te impulsionando. Nunca gostei de ser chamado, nunca me iludi ou me deixei ser levado por questão de títulos, essas questões todas, mas essa questão ela vai vindo no cotidiano, no dia a dia, ela vai acontecendo no seu natural, está dentro de você, você só faz desbrochar, Deus vai mandando desbrochar. Então a minha primeira pregação, eu me lembro que aqueles coisinhos azul, quantos lembram? Rapaz, eu me lembro até hoje que foi lá de Apocalipse. Então foi uma graça, foi no aniversário e me mandaram, eu ainda sem ministrar. Então, até porque vem tudo do discipulado, viu, também, influencia. Porque as pessoas que eu estava envolvido, eles gostavam de realizar, apesar de que alguns deles não são, né? Não são. Apesar porque também o chamado requer perseverança, requer fé, requer você romper barreiras, renúncias. E nem sempre todo mundo está a fim de renunciar. Então, é uma renúncia. Então, esse desejo, Lucas, ele não foi nosso, foi Deus que foi colocando, certificando, autenticando no decorrer da caminhada. E pessoas que me influenciaram, falaram, você é pastor, você vai ser. Eu disse, não quero isso, não quero. E a gente vai percebendo que você começa a ter responsabilidade pelas pessoas. Você começa a ser responsável por outras vidas. Então, agora não é mais você, é por outro. Não é mais, quando você quer desistir, você não quer desistir por você. Às vezes você não desiste por outro. Isso é amor. Isso é o que Deus fez por nós e deu Jesus. O que eu acho legal é que quando eu entrei na comunidade, o pastor já era pastor, mas ele teve ainda a vontade de fazer seminário, né, para fazer tudo certinho, como se fosse, né, vamos dizer assim, um pastor legal, por conta que fez a faculdade tudo certinho lá para poder. E eu acho isso daí maravilhoso, porque assim, já tinha o título, não precisava passar pelo concílio. Não precisava passar pelo concílio, já que você já tinha o título e era um título conquistado, não foi um título tipo, você hoje é pastor daqui e acabou. Não. As pessoas que estavam lá na comunidade consideravam o Senhor como pastor. Não era algo imposto por outra igreja. Então eu acho isso tão magnífico. E aproveitando, falando do seminário, o senhor teve muita dificuldade com a questão do seminário. Foi bom, foi esclarecedor, te ajudou? Me ajudou muito. Foi um alargador de tendas, eu te digo. Desabrocha você e você se impulsiona, você se qualifica, você aprende a lidar com teses e você também começa a entender a sua linha. Você também tem que ter a sua convicção de fé, isso é importante, você saber quem você é em Deus. Então, foi importante porque eu lembro que eu comecei com o básico e depois fui para um graduado, né? E queria continuar, mas eu vi que não havia necessidade
tão grande nisso e fiz outros cursos. Sempre estava me atualizando, estou precisando até melhorar. Estou precisando melhorar. Enfim, mas não tive dificuldade. Eu acho que foi também um lugar tão bacana que... e assim, Deus sempre me honrou. Assim, eu sempre tive dificuldade, mas vou te dizer, terminei me destacando nos seminários. No último mesmo graduado, eu fui me destaquei, um dos melhores, assim que não me esperava, até na hora lá da colação do grau, na hora lá como é o nome do troço que você quando você... esqueci o nome. Eu não sou formado, eu não lembro. Então, a gente fez lá um negócio que foi uma coisa tremenda. Então, assim, foi muito bom. Eu gostei, porque eu me desafiei. Eu disse, eu vou me desafiar, eu vou fazer o melhor. Então, nesse melhor, eu tomava 9 e 10. Isso aí. Exemplo, você fica sem querer estudar aí. Pois é. Tá vendo você? Seminário, rapaz. Epa. Mas aproveitando, PR, já que a gente tá nesse assunto tão gostoso e tal, eu queria perguntar ao senhor como foi a formação da sua família. Como foi que você conheceu a pastora Bruna? O que levou esse desejo, né, de hoje ter uma família linda? É o que eu te digo. Foi na missão, rapaz, que coisa linda. Tudo tem a ver com Tá missão. vendo, Lucas? Tem que ser missionário, Como é que eu velho. vou deixar de fazer missão? Tem que ser na missão. Foi tudo na missão, velho. Foi lá em Alto de Couto, meu irmão. mesmo? Foi. Mas tava lá e eu dei aquela olhada, aquela. E aí teve o trabalho, né, dos irmãos, as orações, as intercessões. Mas foi em Coutos. Porque a gente estava lá, a Igreja Batista Salvador enviou a Ebenezer, teve aquela junção, que o pastor Jorge já estava cá, em Santa Inácia, aí foi. Mas ela era daqui ou era de lá? De Santa Inácia, Ebenezer. Foi no tempo certo. E aí já soprou para cá, vai que sopro lindo. Tudo se encaixando. É missão, Lucas. Missão. Tá vendo, Lucas? Você tá precisando ser missionário, velho. Vamos ser missionários. Aqui só tem você que não é casado. Você fica aí nessa, vai fazer missão mesmo. Mas é isso. Era até uma dúvida que eu tinha, que também relacionada à família, como é dividir esse tempo do reino e da família, sabe? Porque são duas grandes responsabilidades. Família é o nosso primeiro ministério, claro, mas aí tem centenas de pessoas que você também tem que cuidar. É difícil isso aí. Como é eu acho conciliar isso? Rapaz, no início eu acho que todo pastor peca e erra nisso aí. Porque ele fica tão se doando pela igreja, ele faz tudo, ele sonha com a igreja, ele dorme com a igreja, ele acorda com a igreja e vai esquecendo da sua família. Ele acha que está cuidando da sua família, mas não está. Tudo que ele envolve a igreja. Se coisar alguma coisa em casa, a igreja tem que estar. E nem sempre é assim, ainda que a nossa vida seja com a igreja, mas tem um tempo separado. E eu tenho aprendido isso de uns tempos para cá, entendeu? Mas eu acho que todo pastor ele se envolve de uma forma que ele começa a achar que porque a família está envolvida, ele está dando atenção à família. Mas realmente a família muitas vezes quer dar risada, quer comer uma pizza, só a gente, no parque, né? Quer ir no parque. Então, eu deixei muito a desejar com o Felipe. Felipe pegou uma fase ruim, entendeu? Então, de uns tempos para cá, que ele começou a gente dar mais atenção. O Felipe, ele ficava muito assim, com um, com outro, blá, 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 blá. Agora que tem 1 ano e meio que o Felipe sai da creche, ou 2 anos, se eu não estou enganado. Então, praticamente está tendo uma convivência agora. Então, só imagine aí. Então, era a Bruna trabalhando, Bruna vinha da igreja, ou do trabalho para a igreja, e também quando eu tinha meus corre, que às vezes eu não tinha, às vezes estava no corre, às vezes eu estava sossegado, só na igreja, e às vezes eu estava fazendo a minha parte. Então, quando eu via que o negócio estava pegando, estava só na igreja. Então, a gente terminava não tendo esse tempo, e é difícil, Lucas. Não é tão fácil. Mas o primeiro ministério é em casa. Se a casa não vai bem, o restante, então... eu acho que a gente às vezes se perde, ser bem sincero, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, porque a gente acha que é obra, não, é obra sim, Deus em primeiro lugar, mas e a família? Como é que a gente vai dizer que está administrando o reino de Deus ou dando esse ministrando e a família não sendo ministrada? Eu acho que a gente peca nisso aí, e eu preciso melhorar.
E o bom, né, no caso do senhor e de todos que estão aqui, é que, tipo, no caso da pastora, ela entendeu porque ela também estava no mesmo caminho, tá ligado? Muitas das vezes, talvez ela tenha pensado, poxa, talvez eu esteja faltando também. Então, essa unidade também em seguir Crucial. é crucial, Se ela pastor. não tivesse o mesmo Rapaz, chamado, eu te talvez digo, não- se a pastora Bruna não fosse uma menina, primeiro na dela, que ela não se envolve em problemas, é um ponto crucial, uma coisa que ela tem. Dá um beijo aí pra minha esposa Vai ficar à linda. vontade. Começou a merchandising, tá aqui Fica à nem vontade, Tá aqui. cara. Então, essa menina centrada, saber a hora certa, de não se envolver, eu acho que. E de também, que você falou é crucial, de apoiar. Se não fosse, eu não conseguiria chegar aqui, não, cara. Não consegue chegar. Se conseguir chegar, chega todo desbrechado. Tá desbrechado. Entendeu? Mas ela é crucial até hoje na questão ministerial. O que você falou é muito importante. Se você não se alinhar com a pessoa de visão, até tanto porque quando a gente namorou, a gente alinhou tudo isso. Eu mostrei tudo que a minha questão ministerial foi uma das coisas que eu botei logo antes de a gente começar. Olha, eu tenho isso, se vai fazer, vai fazer. Deus tem algo para minha vida, blá, 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 blá. Eu já entendia também algumas coisas que Deus ia realizar. Tá afim, vai ser dessa forma, dessa forma, blá, blá, blá. Então, eu acho que isso é muito importante, a visão. Agora, lembrando, galera, que o pastor tá falando dessa parte da falta e que a família é o primeiro ministério, mas ele tá falando de algo de um equilíbrio. Que às vezes a gente fala, não, eu tenho que cuidar da minha família e abandona tudo que tem nas suas Muito mãos bem para poder, colocado. né? Muito Não posso bem. ir hoje não, que eu tô com minha família. Não é isso também que a gente está falando. Não. A gente está falando de ter um equilíbrio. Você vai ter os seus momentos com a família e também vai ter as suas responsabilidades ministeriais, né? De servir no ministério que você tá. E como ele até frisou, é sempre, pelo menos eu tô tentando seguir isso, é a questão do propósito unido, né? De tipo, se você tem uma missão, se você tem uma vocação, se você veio de Deus, se junta com a pessoa que tenha também no mesmo propósito, né? Pra não ficar, tipo, essa divisão que Alex falou de, tipo, uma semana você tá aqui, na outra você tá no outro lado e não tem um equilíbrio. É outra questão que eu acho que eu quero frisar aqui, que é importante, e eu não acho legal, eu falei para algumas pessoas que viveram ou viviam dessa forma, ó, o esposo tá aqui e a esposa tá cá. Eu, rapaz, ou você vai para lá ou ele vem para cá, se você for não tem problema nenhum, mas ande junto. Isso não dá certo nunca, não existe. Isso é mostrando que a visão é diferente. Primeira coisa, não compactua. Aí entra o reino dividido, né? O reino dividido já está dividido. Eu faço o que o senhor gosta e aqui eu gosto. Não. Tem como, tem que estar ali na mesma linha, ainda que cedo. Então, isso é só uma questão que a gente trata aqui, que no futuro isso pesa. Isso traz problemas gravíssimos, né? E pesa muito. Vai aprendendo, Matheus. Você tá quietinho aí, mas vai aprendendo. Você é Claro. casado. Matheus. Daqui a pouco, não, eu Mas, tenho que cuidar Matheus- de meu filhinho, minha filhinha. Mas qual foi a história de Matheus? É interessante, né? Que no caso, Carol impulsionou ele também no reino, não foi, Matheus? O teclado, não foi? Não, Impulsionou ele a entrar no sim. Ministério de Dança. E no teatro, pô. Deixa isso aí pra quando eu for estar do outro lado da mesa. Fica se saindo. Fica se saindo. Mas, em meio a tudo isso, pastor, a gente também queria saber das dificuldades, né, que o senhor passou para chegar até aqui. Eu falo assim, a gente sabe, por exemplo, que aqui a nossa comunidade ela já foi muito criticada. E isso é como se fosse uma porrada o tempo todo. Né? Falando, hoje, graças a Deus, as pessoas têm a gente como referência, muitas pessoas. Mas já levou muita porrada. E eu sei que essa porrada não é só daqui da comunidade. Já deve ter vindo de muito antes, né? E o senhor já deve ter enfrentado muita dificuldade, até preconceito, porque assim, eu vejo que o senhor tem uma visão inovadora. O senhor não está preso, né? Numa coisa que você não solta. Engessada. Entendeu? Mas o senhor está disposto a arriscar o novo, a ver o mudança. que Deus tem para aquela situação.
Mas aí a gente queria saber quais são as dificuldades, o que é que passa na cabeça do senhor quando acontece isso. E qual é o primeiro passo que o senhor usa para poder resolver? Pra eu não me perder aqui já pra dentro. Porque, tipo, a pessoa quando se converte cristão, ela já recebe um julgamento do pessoal de fora. Quando se torna um pastor, isso aumenta. E como a nossa comunidade é uma comunidade que pensa meio que fora da curva, recebe daqui a pouco não é nem do pessoal de fora, dos próprios cristãos que também já começam a criticar. Então, como é lidar com isso, sabe? Com esse... Boa pergunta, dentro da igreja. Rapaz, é muito doloroso. Primeiro, dói muito. Muito. Mas a questão é assim, é você acreditar no que Deus tem e deu para a sua vida. Isso é crucial. É você saber superar tudo isso. Agora que dói, dói. Porque é o próprio reino querendo derrubar o próprio reino, destruir o próprio reino. O reino subdividido não subsistirá. Então, quando a gente chegou aqui na comunidade, realmente a gente já veio com algo para inovar. E nessa inovação a gente já começou. Primeiro, pela a figura física, né? Pela questão mesmo do rosto de novinho, novinho, que novinho. nunca altera, né, essa questão. Então, tudo isso já é o primeiro preconceito. Segundo, é você ter uma visão ampla, né, do evangelho, que vai além das quatro paredes, que vai além de uma denominação, ainda que você tenha uma linha, ainda que você respeite e entenda, mas o evangelho ele não pode ficar aprisionado a nenhuma doutrina, a nenhum tipo de regimento. O evangelho sempre vai além. Não pode ferir. Sim. Você não pode ferir, mas o evangelho ele rompe. O evangelho tem que romper. Se o evangelho não romper, não é evangelho. Então Jesus ele sempre rompeu todas as barreiras, né? Jesus curou no sábado, foi lá e sempre fez coisas que na verdade gerou nóia. Então quando a gente chegou para aqui foi muito criticado, mas aos poucos Deus foi mostrando, como ele continua mostrando, né? Ele vai mostrando aos poucos. Agora, como lidar com isso é chorar muito. Eu imaginava que ele ia falar, não, eu orei, a gente transforma meu coração, isso com... E eu já tinha certeza que ia dar tudo certo. Mas não é chorar muito. Eu já sabia. Mas... Chora muito, mas eu vou te dizer, é você ter convicção de quem você é. Ultimamente, eu tenho ficado mais ousado, porque você não pode deixar ser levado pelaquilo que você não é. O que dizem, podem dizer, mas se não é o teu respeito, você não deve dar atenção àquilo que dizem. O que você tem que entender é quem você é. Quando você sabe quem você é, o que falam, não importa. E aí você consegue seguir, ainda que naquele momento porque tem momento que a gente está frágil, e a gente ouve coisas que aí você não sabe. Teve até um dia desses que ouvi alguma coisa assim, não sei, que você pega alguma coisa e você sabe que é alguma indireta para você. Aí depois dizer, rapaz, eu não sou isso, eu não vou dar atenção a essa coisa e nem perder tempo da minha vida. Eu já perdi muito tempo, já fiquei muito deprimido, já fiquei muito chateado, já fiquei muito triste. Mas a gente tem que ter cuidado tanto com as críticas quanto com os elogios. Pense que é só as críticas. Os elogios também podem te levar para um lugar que Deus não tem. Então, você tem que ter o equilíbrio. Mas o mais importante de tudo é a gente saber quem a gente é em Deus. Quem você é, a sua consciência. Isso te fortalece. Isso te faz superar. E é isso que me faz ousar e ir além. Quando eu penso que não vou mais, me limito aqui, Deus não. Tenho mais para você, quem disse? E Deus te impulsiona, Deus te empurra. Quando você não quer, Deus vai te empurrar. Quando o Alex não quiser, Deus vai empurrar. Quando você quiser, não, Deus vai te empurrar para um lugar que ele que quer, não é eu. E aí você começa a entender, rapaz, eu não queria estar aqui, olha o que Deus está fazendo. Deus nos empurra pela sua graça e misericórdia. E aí você entende que se você ouvisse as críticas, ouvisse aquilo que não foi do soberano, você não estaria naquele projeto e na promessa. Paralisava, no caso.
paralisado. Foi o que aconteceu com os homens lá da Terra Prometida. 2 estavam com visão e assumiram a visão de Deus e entenderam o projeto de Deus. Eles não foram consumidos por uma visão negativa. E é 2 num bocado, né? Entendeu? Então, quando a gente é consumido por essa visão que as pessoas falam do que você não é, você definha, você se entrega. Então, já me deu vontade muito de me entregar, mas Deus sempre me impulsionou. E Deus me trouxe força da onde não vi. E é isso que faz você romper e fazer a diferença. E a diferença incomoda. A diferença faz despertar nas pessoas o que ela queria ser. A diferença faz fazer com que as pessoas queriam estar, mas não tem coragem. Ela queria realizar, mas não consegue realizar. Então, ela vai fazer o quê? Eu vou me defender, eu vou falar mal. Porque eu não tenho como fazer. Então, eu prefiro falar mal e criticar. É aquilo que a gente vê muito na nossa realidade hoje em dia, né? De, por exemplo, hoje a gente pode pegar nossas redes sociais como um exemplo de alguém que hoje conseguiu ser bem-sucedido na vida, que consegue levar a sua vida em paz, e geralmente um monte de gente vai pra internet só pra criticar aquela pessoa, pra dizer, não é assim, sempre buscando um erro, porque essas pessoas querem que aquela pessoa seja como elas, sabe? Não, tá errado, você não pode ser bem-sucedido, você não pode isso. E acho que a nossa comunidade, acho que muitas das vezes incomodou, porque a gente fazia o que as outras queriam fazer e não fazia. E fazem. Quer que eu te digo? E fazem. Porque o que elas fazem é bom, o que a gente não faz é bom. Deixar bem claro. Elas mudam o nome. Elas mudam o nome, muda a luz, mas faz apagar. Faz a mesma coisa. Bacana. É porque a gente já foi criticado de tanta coisa. Mas hoje fazem tudo que a gente Todo falou. mundo faz o que a gente fazia antes. Então, é interessante isso. Então, tá todo mundo no pecado ou não? Agora, né? Mas antes era só a gente. Então, é para você ver. Então, são coisas que se a gente não usasse mais aí, a gente tem que entender. Fizemos a diferença. Quebramos cadeia. Isso que é importante. Você olhar e ver que quebrou religiosidade, irmão. Isso é poder de Deus. Você tira que a maior parte da nossa comunidade. A gente está falando comunidade, gente, mas a comunidade evangélica Torre Forte. Né? Isso a gente sempre vai deixar lá na descrição o perfil lá do Instagram. O arroba comunidade evangélica Torre E Forte. se vocês quiserem conhecer um pouco mais, a gente vai deixar também a página do YouTube para vocês verem o que a gente faz lá. Tem celebrações, provavelmente vocês vão gostar. Mas a gente enfrentou muita dificuldade e trazer o nosso pastor aqui é um prazer justamente por isso que a gente pode falar disso, entendeu? E essas dificuldades que ele sofre, não é só ele, é todo mundo. Sim. Entendeu? Sim. E tipo, a gente tá falando da nossa comunidade porque é uma realidade que a gente vive e viveu durante muito tempo. Mas eu acredito que tem muitos outros lugares que passam pelo mesmo problema, sabe? Passam pelas mesmas perseguições por muitas das vezes e passam pelos mesmos problemas em relação a um grupo quer uma coisa, o outro quer outra. Então, isso é bacana porque a gente pode dar o nosso testemunho como comunidade para as outras também não desistirem de fazer. E o que é interessante que você falou que a nossa igreja, eu acho tão lindo, porque a gente consegue agregar tudo isso. Sim. Rapaz, é porque vocês, não sei se vocês já pararam para analisar. A gente não restringe ao pensamento, eu gosto de ser usado dessa forma, eu gosto desses louvores. Você já viu como é eclético? Então a gente consegue agregar. É as pessoas que muitas vezes não se encaixam ao evangelho porque dói. Lá tem batista convencional e tem a galera do reteté. Então, é o respeito. Isso que é o lindo, rapaz. É saber congregar vários tipos de pensamento e de pessoas e até de situações que as pessoas pensam no mesmo lugar. Isso, rapaz, isso é coisa... Só Deus faz essas coisas, irmão. Porque senão é problema o dia todo dia, irmão. A gente vai passar agora. Matheus, tem alguma coisa? Falar, perguntar? Não. Eu vou abrir aqui agora o nosso Instagram pra gente passar as perguntas, né, das pessoas que mandou. Inclusive, se você quiser mandar sua pergunta... Não para esse, né? Mas amanhã. Mas para nossos próximos convidados. Nossos próximos convidados vai estar aí, né? Vai estar aí na caixa dos stories para você deixar a sua pergunta, a sua dúvida para os próximos aqui. Vai na Fé. Vamos da primeira pergunta. Eu só vou comer um negócio degustando.
Vamos lá. Laiane Santos, @. Até hoje, qual foi ou tem sido o maior desafio? Deixa eu coisar aqui que eu não estou conseguindo ver. Um abraço, Lai. Obrigado pela pergunta. Aumenta a luz do celular. Não, é a pergunta que tá Eu faço aqui. Até hoje, qual foi ou tem sido seu maior desafio como pastor? Laiane Santos fez essa pergunta. Rapaz, são vários, velho. Mas eu vou te dizer uma coisa. Meu maior desafio foi esses tempo agora de pandemia, viu? Na questão de que você percebeu que aquele castelo desmoronou. Sabe, aquilo que parecia tão Sim, sólido. formado, sólido, você viu que não havia nada disso. E eu disse, rapaz, agora já foi. Não vai dar mais não. E eu digo, eu vejo Deus. Deus surpreendeu. Mais uma vez. Eu acho que foi um dos... Teve vários, mas esse agora foi... Porque foi várias coisas envolvidas ao mesmo tempo. Muitas Mas o coisas. senhor não acha que essa questão, principalmente da pandemia, não foi só relacionada à nossa comunidade, mas todo mundo, Todas sofreram com isso? sofreu. Eu Todos. acho que não tem quem diga que... Todos. Acho que todo mundo... Eu conheço diversos pastores, pessoas, todo mundo passou por uma dificuldade assim, fora do normal, Lucas. Né? Eu acho que não tem assim quem fale que não teve uma lição, um desconstruir de várias questões, teve muita desconstrução, então... E eu vi assim também que, é como eu te falo, eu acho que foi isso mesmo, Castelo de Moroná, algo que parecia tão consolidado, você vê, rapaz, não volta mais não. Engraçado que a próxima pergunta já foi em cima do que ele tá falando aí, né? Mas antes, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Fica à vontade, meu diretor. Com isso que o senhor falou, o senhor acha que os crentes de hoje em dia são muito mimados, tem muita ideologia e pouco fundamento? Sim, afirmo isso, que eles não têm nenhum tipo de fundamento. Na verdade, infelizmente, os crentes de hoje, eles criam ideais que não têm nenhum tipo de fundamento. São criados muitas das vezes através até de posicionamento de outros, não dele. Ele não sabe nem quem ele é em Deus. E para mim, essa pandemia, trouxe isso. Mostrou. Muitos não sabiam quem era em Deus. E eu acho que escancarou mais porque as pessoas se viram vulneráveis. Por exemplo, você ficar em quarentena em casa, você não tem, por exemplo, uma muleta ali para estar do seu lado. Então, é você com você. E aí, ou você se fortalece ou você... Desmorona. A maioria se desmoronou. É A barril. maioria. É barril. Entendeu? Então, acho que as pessoas hoje querem ouvir o que querem, que é bom, porque a internet te ensina isso, infelizmente. É a roupagem, né? Então, Aí, Claude, um dos nossos convidados que Claude. teve aí, né? Nosso último convidado. Isso, ele fez a seguinte pergunta. O @ dele é @alberto.cloud. Diz assim: como enfrentar as adversidades que a vida traz em plena pandemia? Ou seja, as coisas que a gente já vive normal, aí com todas essas restrições e, assim, eu acho que ele tá falando até relacionado, por exemplo, se o cara é vendedor, o cara não vai vender bem porque tá tudo fechado. É isso. Né? Apesar que agora já tá tudo aberto, mas no meio da pandemia o bicho tava pegando. O que o senhor diria, assim, para poder tomar um fôlego? rapaz, é ir pra cima. É não desistir, é não baixar a cabeça, é entender que o sol nasceu. E se o sol nasceu, tem uma oportunidade. É você não deixar com que o caos envolva com a sua alma. Eu acho que a gente muitas das vezes morre na alma. E se você morre na alma, você não tem atitude. Então, você superar nesse caos é você ter uma visão além dos obstáculos.
E se você não tiver, você não vai. Então as pessoas se entregaram, se deixaram viver. Então tem que ter muita direção de Deus, oração e saber, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas não ficar enclausulado. Tem que abrir o portão de casa, sair e pedir direção. Nem que você não vai fazer nada, mas você tem que sair. Tem que dar uma volta. Sair e correr atrás. Correr. Ir. Isso é Aí. desbravar. Não se acomodar, a palavra Não é se essa. acomodar. É correr atrás, meu irmão. Não, tem que Quer ler? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Bruno. É Bruno que... Bruno Tio. Abraço aí, meu irmão. Valeu, Bruno. Qual ovelha é a mais difícil de se lidar? Tem vários tipos de ovelha, né? Tem a ovelha preguiçosa, tem a ovelha Mentirosa, contendeira. contendeira, Fofoqueira. fofoqueira, tem a ovelha que quer fazer tudo de uma vez só, tem a ovelha teimosa. E Qual a aí, mais Pé? difícil, Qual a mais difícil? Rapaz. Estreitou. Você estreitou, velho. E às vezes tem É uma Bruno. Bruno estreitou. que Hein, Matheus? Às vezes tem umas que pega todas essas... É, daí, vem a- é Jesus, né? Essa daí é só Jesus. Eu acredito. Cada um vai ter seu posicionamento. Eu acho que é aquela pessoa que parece estar com você e não está. Acho que é a pior de todas. Seria uma Uma falsa, traição. né? Uma traição, não é uma verdade. Ela diz que tá. Que ama, que vai suportar, que vai estar e não tá. Já teve gente assim com o senhor? Não dá nem pra contar no meu no 10 dedos. Vamos para a próxima. É porque não dá pra ver o arroba assim. Não é porque aqui a pergunta aqui ficou. Deixa eu ver. Como foi grande demais, não dá pra ver ela completa. Deixa eu ver aqui. É grandona. Mas é isso, e vocês vão ser pastor? É bom, precisando. Pastor de casa. Aí é fácil. Pastor Eu de- vou É achando- fácil, sacana? Tá bom. Desde você ficar 5, 6 anos, 10 anos com sua esposa, você vai ver se é pastor fácil. de Emily e pastor de Thalita só. Tem uns pastores agora de casa também, né? Tem. Tem. É, cada momento vão inventando algumas coisinhas aí, né? Gabi, lá da Torre Forte, mandou uma pergunta. O que foi mais difícil de enfrentar na pandemia no quesito espiritual? Deixa eu ver se foi esse aí mesmo. Foi isso? Rapaz, primeiro o afeto, já é um bloqueio. E o que mais me causou, vou te dizer, muita inconstância, sem saber, é saber como todo mundo estava. E ao mesmo tempo eu só vi as coisas piorando, foi o que eu te falei. Porque eu não sabia como lidar, como tentar agregar e como tentar chegar. Que não podia, né? Chegar. Não podia. As pessoas iam criticar e eu recebia muita exaltação. E as pessoas não entendiam. Só queria que fizesse. Porque assim, uns falam para fazer, outros falam para fazer. Então você vai ser criticado pelo que não quer ou pelo que quer. Você vai ter que tomar uma posição. Não importa, você não vai agradar todo mundo. Não adianta. Em nada que a gente fizer vai agradar a todos. Então, a questão de dizer assim, meu Deus, e agora? Como tá fulano? E agora? E quando você passava na rua, via fulano, pá. E fulano já metia caô. Um bocado a gente começa a... Então, a dificuldade que a gente ainda está tendo. Você vê que a gente tem dificuldade de as pessoas congregarem normalmente em duas celebrações. Não há uma constância. Então, imagine como não foi na pandemia. Então, foi muito difícil, gente. Muito difícil. A preocupação, ela foi imensa. Imensa. Sidney, um dos nossos convidados aqui. Ney, um abraço, Primeiro velho. combinado, valeu, Ney. Disse assim, como identificar um pastor genuíno? Quais as principais características? Pregar a palavra. Pastor que prega a palavra e que não quer, na verdade, aproveitar para poder manter algumas questões
como é que se fala, eclesiasticamente ou estrutural. Esse, para mim, é um pastor genuíno. Pastor que não está preocupado com as entradas da igreja, se vai esvaziar ou vai ficar cheia. Ele só quer saber da vida das pessoas. no Você caso. quer saber da vida, de como as pessoas estão, de que cuida. Esse é o pastor genuíno. Tá aí nisso sua resposta. Eu vou fazer essa pergunta aqui que a gente vai deixar como anônima, mas o senhor já respondeu. Como enfrentar as críticas por parte dos próprios cristãos, que era aquele lance que a gente estava conversando sobre. É saber sua identidade. Se você saber quem você é, você Vai embora. vai embora. Não adianta, vai continuar tendo em todo ambiente, todo lugar. A gente não vai conseguir fugir disso. A gente pode estar na melhor estrutura, na melhor igreja, vai haver sempre, gente. O problema é que a gente acha que vai para dentro de uma igreja ou por evangelho que não vai ter. Jesus passou o quê, gente? A gente está querendo viver sem crítica. Eu acho que a gente é muito menino, e eu fui muito menino nisso aí. Eu sofri muito com crítica. Não pense não, gente. Eu sofri muito. Hoje eu faço questão de ir para cima das críticas, porque eu tenho que saber quem eu sou, a minha identidade. E quando você sabe disso, você continua. É isso que faz a pessoa perseverar. É saber quem você é. Quando você não sabe quem você é, você sente. Até uma pessoa que vai embora que você nunca queria, você, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Mas não, você tem que saber que você fez o seu melhor. Você sabe que você não fez por maldade, ainda que você erre e falhe. Mas você sabe, isso é importante. Saiba quem você é. Tenha identidade. Você persevera. Arroba Madá underline Brito. Madá, mandou aí. Um abraço aí, Madá. Eita, saudades. Zeca também, um abraço. Abraço, Zeca. Mandou aqui. Como consegue conciliar ministério e família? O senhor já falou sobre isso. A pastor e os filhos cobram atenção de mais tempo com eles? Sim, cobra. Você é doido. Tem que Felipe dar umas labaredas na gente. Tem como, às vezes a gente deixa. Eu deixei muito a desejar. E às vezes a gente vacila, realmente. Mas a gente tem aprendido. Tarde, mas aprendeu. O importante não é o momento que você aprende. A questão é você aprender, mas que tem gente que fica velho e não quer aprender. Gente que não quer experimentar. Então, não é fácil, viu? Aí, Madá, não é fácil não, esse negócio de conciliar filho, ministério, família, trabalho agora. Rapaz, é uma loucura, viu? Doideira, construção. Meu Deus. Não tem nem tempo de descansar mais, né? Quando eu falo de descansar, já é... É luxo. Descansar agora é luxo. Então, mas eu me sinto ativado, feliz. Vivo, a questão né? eu fico feliz. Essa que é a questão. Eu não consigo, eu fico feliz. Então, a melhor coisa é você fazer algo por ser feliz. Não é dinheiro, não é nada, gente. Dinheiro é consequência do que você faz. Ter uma boa vida. Não muda você, rapaz. Então, isso é muito importante, entendeu? É ser feliz, fazer o que você gosta. A última pergunta aqui do Instagram, de @SuzyPMST. É Suzane lá da Ebenezer. Suzane. Um abraço aí, viu? Conta como foi viver o sobrenatural de Deus. Acho que ela está falando relacionado a tudo que o senhor passou recentemente com a pastora e o nascimento da Heloísa. Eu até queria perguntar sobre isso também. Rapaz, Como foi um momento que eu acredito que foi um momento tenso e que o senhor teve que agarrar assim e falar, eu confio em ti, Senhor. Foi, rapaz, mais uma experiência. Eu vou te dizer, viu? Eu te digo, foi... Na verdade, já foi um pouco tenso a questão do período. A gente já vinha em oração, algumas pessoas já vinham orando, né? Por isso, mas a gente nunca esperava que acontecesse. Isso é verdade, isso é fato, né? Houve essa questão de surpresa, né? E o fato é que eu vivi isso ao vivo, né? Eu vivi esse momento, mas foi muito choro, meu irmão. Naquela sala lá de cirurgia, e quando eu fui ver a Heloísa, e aí a médica me empolgando lá, mas aí eu
percebi que algo não estava muito legal, que fugiu da linha. Fugiu da linha, gente. Então eu disse, moço, eu preciso sair daqui, que eu não vou aguentar, não. E aí, aquela questão lá, irmão, e eu orando, e os médicos entravam, médico saía médico, e médico vai dar tudo certo, pai, eu não acredito. E aí eu orando lá, orando, meu Deus, intercedendo, depois passei zap, vamos para a igreja orar, e o poder da oração, viu, igreja? O poder da fé é sobrenatural, porque não teve outra coisa, foi um grande milagre de Deus. E a gente orando, intenso, e foi 6 horas, 7 horas, se eu não me engano precisamente, foi essa média de 6 a 7 horas de aflição, de melhoras, de alta, de intubação, de choque, e teve uma enfermeira que me deu muito susto, gente. Porque quando eu pensei que estava tudo bem, ela disse, olha, pai, cuide de seus filhos, viu? Seus filhos vão precisar muito de você. Imagine se eu ouvir isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E Heloísa lá, e eu tinha que dar atenção em Heloísa lá. Tinha que cuidar da menininha e ao mesmo tempo tinha que cuidar da pastora. E orando, meu Deus. E aí eu vi se fosse outra, já estava berrando, gritando, acabando com tudo. Aí eu vi aquilo ali. Aí eu disse, ó Deus agindo. Intercedendo, a igreja cá intercedendo, o pessoal estava intercedendo. E eu perguntava, e aí, doutora, como é que tá? Não tá indo, mas não estava bem, entubou, viu? Aí que... Quando entuba já é bem tenso. Ainda mais a gente, nesse tempo de pandemia, quando fala que entubou, a pessoa já pensa que vai dar errado. Hemorragia, aí entra médico, aí vem médico, senhor, entra 2, entra a gente correndo, saindo correndo. Foi 10 médicos em uma sala. E foi tenso. Foi muito tenso, mas sobrenatural de Deus é confiar nos momentos de crise, você não pode se apavorar. Esse que é o grande segredo. Não se apavore quando as coisas parecerem contrárias. O problema é que a gente se apavora, se desespera e se entrega. É não se apavorar e clamar a Ele, e acreditar, e contar com pessoas que realmente... É porque a gente também, ore por mim, é pessoas que vai orar mesmo. É pessoas que vai estar. E depois eu fiquei sabendo que já tinha pessoa lá. Pô, aquilo ali meu Deus, tem uma galerinha aqui. Eu sei que tinha gente cá, mas aquilo ali também dá mais fôlego. Olha, tem um povo aqui, viu? Chegou lá uns irmãos lá também, na recepção, junto lá. E Felipe vivendo tudo isso. Rapaz. Porque ele só queria ver a irmãzinha dele, meu Deus. Na cabeça dele tava tudo Meu certo Deus, e deu tudo errado e todo mundo já... Ele não questionou não o tempo de espera e tal. Eu não sei, porque ele estava lá, depois até eu tentei arguir ele sobre isso. Ele, não, pai, eu pensei que minha mãe ia morrer. Não, na verdade ele tinha esse... Nossa. Então, na verdade ela ressuscitou, né? Um grande milagre, é uma obra divina. Mais uma chance, né? Os médicos falaram, e até as enfermeiras, essa menina saiu sem entubada. Milagre. Aquilo ali é que a gente vai regozijando, milagre. Quando ela vai fazer exame, isso aqui é filme de terror, Então, Deus, irmão. Pesado, tenso. Foi muito tenso, é coisas assim que Deus vai usar muito a minha vida da pastora Bruna para ministrar, que às vezes a gente não quer botar tudo para fora ainda. Mas é um testemunho. É um testemunho muito forte ainda. E eu vou falando sempre com medidas, né? Porque tanto a Heloísa como ela é um milagre, porque teve dificuldade, né? Teve dificuldade. Na verdade era gravidez de risco, né? Desde o início. Entendeu? Teve dificuldade, apesar que os exames também lhe deixaram a desejar. Os médicos reclamaram muito, porque eles poderiam se preparar melhor. Mas Deus preparou tudo. Quando Deus está nas coisas, Deus prepara tudo. Eles não se preparou, mas Deus preparou. O médico dos médicos estava lá. Aí foi. Deus usou eles e Deus fez o sobrenatural. E viver o sobrenatural é você entender que Deus está dizendo, tô com você. Eu vi o senhor com a cara tensa, triste. Sabe quando a pessoa parece que está sem respirar um tempão? Quando eu olhava para o senhor parecia que estava assim, sem respirar, estava assim. Sem respirar, você falava, ele estava meio... pesado. Esbugalhado assim, meu Deus. Parava para orar com Thalita sobre a vida do senhor e da pastora, eu ficava
Momento tenso. E na hora da alta? Rapaz, foi tremendo. O alívio. Tremendo, viu? Coisa linda lá. Saindo lá, Felipe, a gente registrando, rapaz. Felipe foi com o senhor? Foi, Foi? ele, Felipe, você é doido? Felipe é doido pela irmã. Felipe queria ver de qualquer jeito. Se tivesse uma brecha para ele entrar e pudesse ele entrar, ele entrava. Ele queria, meu pai conversa, fala, quero ver minha irmã, quero ver minha mãe, quero ver minha irmã. Mas Só estamos glória. aí. Passou e agora a glória tá. Daqui um dia a Heloísa tá lá correndo na igreja e fala: Ei, menina, para aí! Milagres. Lindo. Um milagre correndo na igreja. Um milagre correndo. Vai ser um milagre correndo na igreja e o outro pregando na igreja. Vai ser lindo. Tinha a pergunta que não quer calar, que é quem era Edivan antes de Cristo, mas o senhor falou do início, nem não tem muito o que falar. A não ser, vai enviar Ney que dia. Aí Ney vai olhar aí. Tá Ney vai... perto, viu, Ney? Se prepare, meu Ney. Esse que seu dia tá chegando. Então é isso, velho. A gente agradece, né? Foi 1h20 mais ou menos Mesmo? de conversa. Sério? Sério. Mais precisamente, Tempo passou que a gente 1h nem viu. e 17. 17. Tempo Meu. passou, A Aqui é gente assim. agradece, né? Passou até rápido. Passou rápido. Passou rápido. Passou rápido. Passou rápido, tinha muita A coisa. gente agradece Ainda porque o tem Senhor muita sabe que a vida do Senhor nos edifica. Né? A vida do Senhor nos motiva a caminhar. O Senhor sabe que quando a gente faz as nossas reuniões, né, com os meninos aí, que a gente sempre se renova, tem ideias novas, vamos fazer evento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E nada mais é do que o Senhor mesmo nos impulsionando, né? O Senhor derrama na sua vida e aí o Senhor vai lá e derrama na nossa vida. É de Senhor para Senhor, né? E a gente agradece pela oportunidade de estar aqui com você, não vai na fé. E Estamos felizes, não tem nem como é falar, isso, né? É agradecer, né? E foi muito bom o senhor estar aqui, porque muita coisa que o senhor falou, daquilo que o senhor é aquilo que a gente vê na nossa comunidade. Na comunidade. Então, isso mostra que a marca o senhor está deixando lá nas nossas vidas, porque a gente está vendo e está vivendo isso, sabe? Isso não tem preço. E eu tenho certeza que o senhor ainda vai voltar aqui para uma segunda parte. Vai. Beleza, com A A certeza. gente vai fazer a segunda parte com a pastora Bruna e Heloísa agora. Isso, com a família toda a família aqui. toda. Aí, A gente bombar, vai fazer né? uma segunda parte. Obrigado pela paciência, pelo tempo. E é isso, né, Leco? Com certeza. Até a Se quiser próxima. dar as considerações finais aí, fica à Pode vontade. ficar à vontade. Agradeço a vocês pela oportunidade de participar, né? Eu acho bacana esse vai na fé que a gente tem que viver mesmo por fé. E nesses últimos tempos não tem outra palavra, viu? Fé. Realmente é tempo de exercitar a fé. Quem quer viver o cristianismo, Jesus, agora é a hora de exercer a fé. Não tem outra. A fé tem que ser evidenciada. E Deus está nos convidando realmente para contemplar e acreditar por fé. Então, eu agradeço que esse programa possa prosperar no Senhor, porque tem que ter o Amém. Senhor sempre, nele, por ele e para ele, tem que ser sempre todas as coisas, apesar de ser um bate-papo, É um bate-papo. né? Um bate-papo descontraído, isso é bom, né? Mas o Senhor sempre sendo glorificado. Então, estamos disponíveis, agradeço também a oportunidade, a honra, e estamos sempre disponíveis para servir ao Senhor e louvar o nome dele sempre, né? Esse tem que ser o nosso prazer, o nosso intuito. Estamos firmes. Amém. Valeu. Então, galera, a gente agradece aí, né, pela presença de vocês, por ter aguentado aqui a gente conversando. Eu espero que tudo isso que a gente falou aqui edifique sua vida, Sim. que transforme a sua vida, que te motive a viver o evangelho, que te motive a fazer missões. Você viu que o nosso pastor aí casou na missão, arranjou a vaga Na na missão. missão, você que tá aí. Lucas também vai arranjar na Vou missão. na Você que missão. tá aí, vaza ou vaza. Solteiro ou solteira, faça missões, você vai ver. Aí, ó, tá vendo? Não fique em casa se perguntando, porque eu tô só. Vá pra missão, meu. Aí, É Vá isso pra aí. missão. Tá vendo aí? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão É acrescentadas. isso aí, ele Então acrescenta. vá pro Tá vendo? reino. Rapaz, essa galera hoje aqui tá Hoje inspirada, hoje velho. A gente aumentou. Então, galera, mas aproveitando também todos vocês, a gente tá feliz com tudo isso aqui, a gente foi edificado, mas também a gente enfrenta algumas dificuldades
E por esse motivo a gente vai estar deixando, né, um código Pix, né, na descrição desse vídeo para você que quer nos ajudar, né? A gente tem uma E porção de apoiar, coisas que a gente está tendo. Patrocinar. Fazer parte desse dificuldade. projeto. Aí se quiser dar 50 centavos, R$1, o tanto que você Pode quiser, ficar à vai estar nos vontade. ajudando. Se por acaso você de repente quer botar sua marca aqui, né, no lugar do Vai na Fé, a gente também está disponível aqui para poder te ajudar. Não se preocupe, né? A gente está aqui para poder te ajudar. E tamo junto, viu? Um grande beijo. Valeu, galera. Vai E na até a fé. próxima. Vai na fé, galera. Vai na Vai na fé. fé, meu irmão. Tchau, Fé. tchau. Beijo. Tchau, galera. Tchau.